E essa é a pergunta que eu quero fazer para você hoje e te ajudar a refletir. Como está a história que Deus tem para construir através de você? Porque talvez a coisa mais difícil que tenha é você viver uma vida nessa terra, mas não viver a história de Deus para você nessa terra. E é uma coisa que eu tive assim, talvez a oportunidade de conversar com algumas pessoas que chegaram na sua reta final, e eu pude ver pessoas que chegaram dizendo: eu não fiz aquilo que eu tinha que fazer, e outras pessoas que chegaram e falaram: eu fiz aquilo que eu tinha que fazer, eu vivi a história que o Senhor tem para mim. Então qual que é o meu convite para você hoje? Você refletir, assim como eu tenho refletido essa semana, o que Deus tem para nós como história? Qual é a história de Deus em cima das nossas vidas? Porque a palavra de Deus vai trazer que desde o ventre da nossa mãe, Ele já tem algo escolhido para nós e preparado para nós. Cabe a nós então descobrirmos, aceitarmos e vivermos aquilo que Deus tem. Esse é o nosso papel todo dia. E eu me lembro sempre de um texto que talvez é um dos textos principais na minha jornada, que é o apóstolo Paulo dizendo: eu não considero a minha vida de valor algum, se eu tão somente puder completar a carreira que o Senhor me confiou. O resto não tem valor, porque tudo passa, inclusive tudo passa muito rápido. Você concorda comigo? Parece estar passando mais rápido o tempo do que nunca. É uma coisa impressionante. A minha vida não tem valor, é o que o apóstolo Paulo ele descobre. E olha que nós estamos falando de alguém que tinha um alto grau de influência, de impacto social, mas ele chega e ele diz o quê? A minha vida só tem um valor se eu cumprir aquilo que Deus tem. Será que você consegue repetir comigo? Diga assim: a minha vida só tem valor se eu viver a história de Deus na minha vida. Então hoje eu quero falar, e eu quero intitular, se você está anotando, anote comigo, o tema de hoje é: faça história. Faça história. Faça história. Simplesmente construa aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Por isso, abra sua Bíblia comigo, 1 Reis 17. Nós vamos ficar praticamente 17 e 18 nessa meditação de hoje, mas eu quero trazer alguns contextos e talvez princípios para que eu e você possamos viver a história de Deus. Quem aqui quer viver a história de Deus sobre você? Diga amém. De verdade, quem quer completar aquilo que Deus tem de forma integral sobre a sua vida, diga um amém bem forte. Amém. Tá, então 1 Reis, capítulo 17, no versículo 1. Nós vamos ler a história e embasar essa mensagem de hoje na história de um homem chamado Elias. Agora, só antes de nós lermos, olha aqui rapidamente. Se tem uma coisa que é importante eu e você criarmos na nossa vida, é algo chamado padrão. Praticamente o mundo ele funciona em padrão. Tudo se repete de uma mesma maneira, não tem muita novidade. É muito difícil alguém chegar num mundo como nós estamos vivendo hoje e dizer: eu estou criando um novo padrão. É muito difícil. Na verdade, desde o nascimento da raça humana, existe um padrão que ele é praticamente repetido, em qualquer sentido. Então vamos dar alguns exemplos. Pessoas que não alcançaram muitas coisas na vida. Se você observar a vida dessas pessoas, você encontra um padrão. Atitudes que formam um padrão que levam ao resultado. Vocês estão entendendo isso aqui? Agora, vamos virar também para o outro lado. Pessoas que viveram uma história e deixaram um marco. Você precisa criar uma habilidade, gente, por favor, faça a sua mente funcionar. E encontre um padrão. Por que pessoas deixaram história? Por que pessoas geraram um impacto tão grande, como nós estamos vendo o exemplo da pastora Sara? O que essas pessoas fizeram para terminarem a sua vida e falarem assim: a minha vida deu certo? Diga bem forte comigo então: padrão. Existe um padrão que é repetido. E uma das coisas talvez mais simples, que não exige muito intelecto da sua parte, é simples, só exige um pouco de dedicação, é você parar por alguns momentos e encontrar padrões que se repetem. E quando nós falamos sobre história, sobre deixar uma história, ou construir um legado, deixar um marco nessa terra, seja lá como você quiser chamar, viver o seu propósito, eu não sei como você quer caracterizar isso. Adivinha comigo? Existe um padrão de decisão tomada por esses homens e mulheres de Deus, que fizeram e construíram a sua história. Então cabe a nós analisarmos, pensarmos nos padrões
e repetir as decisões. Você não precisa criar nada. E talvez a sua crise é: meu Deus, eu não sei o que eu tenho que fazer, a minha vida não está nada certo, eu não sei para onde eu estou indo, eu estou perdido. Então, olha aqui bem para mim, hoje eu quero te dar uma lista de padrões, que vão te auxiliar na construção de uma história, amém? Por isso meu desafio para você é: anote, tome notas, para que você consiga absorver. E só antes de nós entrarmos no texto, nós vamos falar hoje sobre a história de um homem chamado Elias. Elias marcou a sua passagem na terra. Elias construiu a sua história. Elias deixou um marco, e nós vamos entender o tamanho desse marco. Só para você entender, Elias deixou um impacto em toda a nação de Israel, e está impactando as nossas vidas até hoje através da Bíblia. Ele construiu uma história, e ele então constrói um padrão que nós podemos observar. Agora, só para você entender o contexto que nós vamos ler, o contexto é: nessa época de Elias, o reino de Israel havia se dividido em dois: reino do norte, reino do sul. O reino do norte então estava vivendo um alto crescimento financeiro e de poder, talvez um dos melhores momentos de toda a temporada de Israel. Judá era o reino do sul e Israel era o reino do norte. Eles dividem uma nação. Então pega o Brasil, é como se dividisse o Brasil no meio, e Israel do norte estava vivendo o seu melhor momento econômico, social, poder entre as nações. Isso era o que estava acontecendo no reino do norte. O rei do reino do norte então teve uma ideia mirabolante, aproveitando do seu crescimento, da sua expressão naquela época. Ele pega o seu filho Acabe e ele casa então com uma mulher chamada Jezabel. Ele unifica os reinos. Ele pega os reinos vizinhos. Quais são os reinos mais poderosos vizinhos? E eu preciso casar meu filho. Para quê? Para aumentar ainda o meu poder. Qual foi o problema desse casamento, desse homem chamado Acabe com essa mulher chamada Jezabel? É que Israel servia a Deus. Você sabe do histórico de Israel. Quando Jezabel chega, ela chega então com práticas religiosas que iam contra a vontade de Deus, e institui principalmente um deus chamado Baal, que era o deus da fertilidade, o deus do crescimento, o deus do poder. Jezabel então vem, e por isso que provavelmente você já escutou um termo: espírito de Jezabel. O que é o espírito de Jezabel? É um espírito de manipulação, que por sinal, só para contexto, espírito de Jezabel não só atua em mulheres, tá? O espírito de Jezabel atua em homens também. E a Jezabel então vem e começa a influenciar Acabe, agora sendo o rei, a aplicar práticas religiosas que vão contra a vontade de Deus. E aí entra um problema sério, porque a nação começa a ser afetada de uma forma absurda. Nesse contexto de idolatria, de paganismo, Elias se levanta então como um profeta, talvez o líder dos profetas, e ele fala o quê? Eu não aceito que a minha nação está tomando esse rumo, eu não aceito que a nação de Israel vai contra aquilo que Deus tem. E ele diz: eu me levanto não para fazer a diferença na minha vida, na minha família, na minha cidade. Ele diz o seguinte: eu me levanto para fazer a diferença na nação. Então pensa alguém se levantar hoje e dizer assim: eu vou me levantar para fazer a diferença no Brasil. Pensa o tamanho disso. Elias se levanta então com esse contexto, e ele traz uma responsabilidade de levar esse povo que estava adorando outros deuses a voltar a adorar ao Senhor Deus de Israel. Vocês entenderam esse contexto aqui? É importante esse contexto para você visualizar o que Elias estava para enfrentar. Deus o convoca então para construir a sua história, trazendo a nação de volta ao Senhor Deus. E uma prova de que Elias fez isso tão bem é que ele, obviamente, ele consegue o seu objetivo, mas uma das maiores provas que Elias construiu uma história decente, ele fez história, é que ele não morre. Deus o leva para o céu, e ele não passa pela morte física, simplesmente Deus o leva, como uma prova de que, olha, você foi um homem tão justo, que eu estou te levando diretamente ao céu. Pensa isso comigo. Esse foi o nível de história que Elias fez. Então agora nós vamos ler 1 Reis 17, e nós vamos observar quais foram
as decisões e os padrões de Elias para essa construção de história. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 1, vai dizer assim a Bíblia: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, lembra do rei lá que casou com a Jeza: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então você sabe, a nação norte de Israel estava adorando a Baal e os deuses, e Elias recebe o encargo. Agora vamos entender essa história. A primeira menção de Elias na Bíblia, ele não tem contexto nenhum, zero, não tem nascimento, não tem nada, ele não tem nada. Ele surge com uma fala: eu me levanto aqui no nome do Senhor para fazer a diferença nessa nação. Não tem contexto nenhum. Ele simplesmente aparece e ele decreta uma coisa. Agora observe isso aqui, ele decreta uma coisa: não vai a partir de hoje cair uma gota de orvalho na terra enquanto eu não der a minha palavra. Olha o nível de autoridade que esse homem tinha. E talvez a sua pergunta é: por que ele fez isso? Primeira coisa, ele fez isso porque quando ele está dizendo não chove, ele traz um impacto absurdo na nação, porque toda a parte de plantação agora começa a ser afetada porque não chove, não tinha água. E naquele momento a nação de Israel começa a sofrer o impacto pela palavra lançada de Elias: não chove mais. Segunda coisa importante de destacar nessa história, observe isso aqui: qual era o Deus que esse povo estava principalmente idolatrando? Vamos lá: Baal. Baal era o Deus da fertilidade, do crescimento e da produção. Então quando Elias vem e diz: a partir de hoje não chove nessa terra, o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo um ataque direto a Baal. Vamos ver qual Deus manda. Se vocês estão servindo o Deus de Baal, que é o que traz a chuva, que é que traz o sol, que é que traz o crescimento, então nós vamos ver, nação de Israel, qual é o Deus verdadeiro. Porque se vocês estão falando que ele traz a fertilidade, o crescimento, eu estou falando, a partir de hoje, em nome do Senhor, Deus de Israel, não cai mais uma gota de chuva. E adivinha comigo? De fato não choveu. Terceira revelação importante nesse texto: Elias então, através dessa fala, ele entra em uma batalha, em uma briga, em uma guerra. Ele diz: a partir de agora nós vamos ter um problema. E como resultado, preste atenção nisso aqui, como resultado, adivinha o que acontece? Jezabel e Acabe mandam matar todos os profetas na nação de Israel, a ponto de só sobrar Elias. Matou todo mundo. Ah, vocês estão servindo a Deus? Morre então. Morreu todo mundo que servia, que era um profeta, uma voz de Deus. Só sobra Elias. Naquele momento então, ele estava entrando em uma guerra. E qual é o primeiro padrão que nós entendemos de pessoas que constroem história? Então, se você está notando, o primeiro padrão de pessoas que fazem história é que essas pessoas possuem uma visão. Se você quer construir uma história, você precisa de algo chamado visão. É impossível você fazer a diferença, marcar a sua passagem na terra, se você não tiver uma visão clara e estabelecida do que Deus tem para você. Impossível. Porque se você não tem uma visão, vou trazer uma comparação, você vive o seu dia a dia como uma pessoa que seria um zumbi, é um morto-vivo. Ele está andando, ele está trabalhando, ele está com pessoas, ele está todo dia na sua casa, só que ele está morto dentro dele. Por quê? Porque ele não possui uma visão, ele não possui uma história. E quando Elias chega e levanta para diante de Acabe e Jezabel dizendo: a partir de agora não chove, o que ele está fazendo é, ele está estabelecendo a sua visão. Por quê? Anote isso aqui: porque toda visão tem a ver com a sua capacidade de entrar em guerras por um propósito. Ele estabelece: a minha visão, que Deus me confiou, para eu fazer história é, eu preciso conduzir a nação a voltar a adorar a Deus. Essa era a visão dele. Então a minha pergunta para você hoje é: qual é a visão de Deus para você? O que você precisa construir nessa terra? Quais são as guerras que você vai entrar a partir de hoje? Quais são as coisas que vão motivar você a levantar da cama todo dia? Porque adivinha só comigo,
Nada pode motivar mais do que você ter uma visão, a você acordar todos os dias e levantar de sua cama. Nada, qualquer outra coisa não te motiva mais do que você ter uma visão estabelecida do porquê você está vivendo. É uma visão que nós precisamos. E talvez a sua pergunta hoje é: ok, Seite, eu sei, eu quero fazer história e eu quero ter uma visão. A pergunta é: como? Primeira coisa, você precisa buscar isso no Senhor, porque visão você não cria, visão você descobre. Não tem como você criar uma visão. Eu tive uma ideia, eu criei. Não existe. Você simplesmente descobre qual é o plano de Deus sobre a sua vida. E todo dia você vai se dedicar a essa visão. Então ele lança isso agora e ele começa a estabelecer uma história através de uma visão clara. E é muito importante porque o seu esforço não pode ser em situações passageiras. O seu esforço precisa ser em situações que vão ser duradouras em direção ao que Deus tem. Quando eu olho novamente para a pastora Sara, uma das coisas que eu mais observo na vida dela foi a potência de uma visão estabelecida no coração dela, há tantos anos atrás. Um momento onde você não poderia nem ser pastora, você não era respeitada se você fosse pastora, ainda mais solteira, depois de um casamento que terminou. Quando eu olho para essas coisas eu falo: qual é o poder de uma visão? Se dedicar a passar toda uma vida em direção àquilo que Deus estabeleceu. Então olha só para a pessoa que está do seu lado, com um olhar de muito carinho, e pergunte assim: o que Deus tem para você como visão? É uma visão. Quer fazer história? Tenha uma visão. Por quê? Uma visão vai te posicionar para um esforço, uma visão vai te posicionar para uma dedicação, uma visão vai justificar o preço que você vai pagar lá na frente, uma visão vai dar métodos, manias, situações, força para você enfrentar todo dia. Sente, eu estou sem força para viver, eu não tenho vontade de construir. Então eu vou te falar uma coisa: o que você precisa não é de força, o que você precisa é de visão. Porque força sempre segue visão, recurso segue visão, ideias seguem visões. Então o que nós precisamos para fazer história é algo chamado visão. Quantos aqui recebem isso no seu coração? Digam amém. Vamos para 1 Reis 18, pula comigo. Versículo 20. A Bíblia diz assim: Acabe então convocou todo Israel e reuniu os profetas no monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Quantos aqui querem construir uma história nessa terra? Segundo padrão que é importante nós destacarmos, o primeiro é: tenha uma, vamos lá, diga um pouco mais animado, como quem vai almoçar daqui a pouco, tenha uma. Número 2, assuma a sua posição. Assuma a sua posição. O segundo padrão importante de pessoas que constroem história nessa terra são pessoas que vão assumir a sua posição. E talvez a sua pergunta é: como assim? Vamos lá então. Não adianta você só ter ideias, não adianta você só ter visão, não adianta você só olhar e dizer: uau, eu sei o que Deus tem para mim. Deus quer que eu ganhe minha casa, Deus quer que eu ganhe recursos para investir em pessoas. Eu não sei o que Deus tem para você. Mas nada adianta, e você não faz história se você só ficar abraçado com a visão sem assumir a sua posição. E naquele momento Elias diz o seguinte: eu recebo uma visão de levar esse povo de volta para Deus,
Mas a segunda coisa ele faz, e é o que toda pessoa que fez história também fez. Ele pega a visão e ele fala: isso é meu. Eu assumo aquilo que Deus tem para mim. A ponto dele chegar para Acabe e dizer assim: Acabe, então vamos lá, reúna a congregação. Todo Israel estava diante dele. E ele vira e ele fala o quê? Gente, vocês precisam sair de cima do muro. Ele se levanta como uma voz. Ele não tem medo, ele não tem vergonha, não tem nada. Ele simplesmente se posiciona diante de uma nação e fala: vocês precisam assumir. Vocês vão ficar servindo Baal ou vocês vão servir Deus? Os dois não dá. Só que tem um princípio aqui que ele destaca, que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: eu estou falando porque eu sou o único profeta do Senhor. Porém Baal tem 450. Na verdade ele estava entrando aqui numa grande batalha que nós vamos entender agora. Mas ele chega a ponto de dizer: eu sou a única pessoa que pode fazer aquilo que Deus mandou para fazer. Sabe por quê? Porque dentro da visão que Deus confiou na sua mão, para aquilo que Deus te deu, você é o único que pode fazer aquilo que Deus mandou você fazer. E assumir uma posição tem a ver com você dizer o quê? Eu sei o que Deus tem, e eu simplesmente vou fazer o que Deus mandou fazer. Eu não vou esperar mais, eu não vou dar mais desculpa, eu não vou esperar o melhor momento, eu não vou esperar a melhor condição, eu simplesmente me posiciono. Agora, essa é a minha pergunta para você. Provavelmente você já sabe pelo menos alguma coisa que Deus tem para você. Então a segunda pergunta vem: você tem assumido o seu papel diante disso? Você tem feito o que Deus mandou você fazer agora? Porque o que eu tenho escutado de muitas pessoas é: Seite, não é o melhor momento, Seite, eu não tenho apoio, Seite, eu não tenho pessoas. Mas a verdade é, quando você tem uma visão, você não depende de circunstâncias externas, você depende da palavra de Deus que estabelece uma visão. Você simplesmente assume o que Deus tem e diz: eu sou o responsável. Pessoas que fazem história, você nunca vai ver essas pessoas jogando a culpa e a responsabilidade em terceiros. Pessoa que faz história não vai caracterizar o seu estilo de vida nas circunstâncias que estão ao seu redor. Nossa, não está o melhor dia, não está o melhor momento, meu Deus, eu estou sozinho, eu sou o único profeta. Você não vê ele reclamando, ele simplesmente fala o quê? Eu sou o único, e eu estou me posicionando. O que vocês querem? O que Deus te chamou para fazer hoje é história, e essa história tem a ver com: se posicione. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha empecilhos, não dê desculpas, não retarde, não postergue aquilo que Deus tem. Simplesmente pegue o que Ele tem e assuma a sua posição. Em outras palavras, para você hoje entra no campo. Você vai ficar na beirada do campo olhando e dizendo que o jogo está sendo perdido e sem fazer nada? É muito fácil nós sentarmos do lado de fora e falar aquilo que está dando errado. Mas a pergunta é: será que eu consigo assumir a posição? E eu lembro bem de uma história de um pastor que eu conheci, que ele tinha uma igreja muito legal, um homem muito de Deus, e tinha um membro lá que ficava reclamando de tudo. Não, porque não tem estacionamento, porque tem fila, porque não tem fila, porque é organizado, porque é bagunçado. É sempre assim, não tem como, deixa eu explicar para você, não tem como agradar todo mundo. Aí ele reclama, é porque é fila, e é o check-in, é G52, é carro, e foi. Aí chegou uma hora que o pastor pegou e falou assim: não, então vamos conversar, me fala, o que você tem para apontar? Eu tenho uma lista, 1, 2, 3, e está ruim, não sei o quê. Aí ele falou: ok, vou solucionar todos os seus problemas. Aí ele: duvido, todos. Eu falei: todos de uma vez. E o pastor falou: todos de uma vez. Como que você vai fazer isso? Faz o seguinte, você vai ter que me obedecer, pode ser? Pode ser. Pega uma bandeja, ele deu uma bandeja, colocou lá 12 copos de água, e encheu aquele copo até o tampo, pegou e falou para o cara: agora você vai dar 7 voltas ao redor dessa igreja, achando que era um ato profético, né? Que é isso agora, né? 7 voltas, marchando, tocando a trombeta, sei lá. Aí ele pega a bandeja, 12 copos, cheio de água, e fala assim: só que você vai ter que fazer uma coisa, não era fora da igreja, assim, é dentro da igreja. Você vai dar a volta com esses copos, e a sua missão é: não derrube água. Você pode fazer isso? Posso. Você está dando a sua palavra que você consegue fazer? Consigo, eu assumo isso aqui, eu pego, eu faço. Então tá bom. Aí ele vai, 1 volta, 2 voltas. Imagina a raiva dele, né? É de verdade essa história, não é mentira, é verdade. Deu, beleza, 7 voltas.
e o culto acontecendo. Na hora que ele deu as 7 voltas, ele entrou na sala do pastor lá, consegui. Você não derrubou? Não derrubei nada. Aí ele falou, então tá bom, então coloque a bandeja aqui. Eu quero que você agora me apresente quais são as suas queixas a respeito da igreja, durante esse tempo que você estava com esses copos. Como assim? Ué, qual que era a reclamação? Que reclamação que você tem sobre a igreja? Que reclamação que você tem desse povo? Não tenho nada, eu estava lá focado no copo, tentando trabalhar com o copo aqui, mas você não viu nada? Não, meu olho não saiu daqui, eu fiz bem feito o que o Senhor mandou. Aí ele falou, muito bem, então você entende que o seu problema e a sua reclamação não tem a ver com o problema da igreja, tem a ver com você não ter assumido a sua função. Então quando você não assume o que você tem que fazer, você tem olho e tempo para ficar achando problema nos outros. O que Deus está falando para a gente sobre construir uma história, tem a ver, assuma a sua posição. Talvez você está tão sem posição, tão sem visão, que você tem tempo para falar mal do outro, tempo para reclamar você está em 72 igrejas ao mesmo tempo, e sai de uma, e sai de outra, e toda a igreja é ruim. Cara, pega uma bandeja de copo de água, assuma a sua posição. Quando nós assumimos a nossa posição, nós começamos a construir uma história. Essa é a minha pergunta para você. O que Deus tem para você? Assume. E sabe o que eu gosto de destacar? É que Elias, ele faz questão de dizer, eu sou o único profeta. Já imaginou isso? Aí você fala, por que isso chama atenção? Porque eu me questiono, se eu fosse o único da terra que acreditasse naquilo que Deus estabeleceu como visão, será que eu teria coragem de me posicionar como ele se posicionou? Se mais ninguém tiver a sua ideia, a sua visão, acreditar naquilo que você acredita, ou melhor, se todos os crentes da face da terra morressem, você sozinho daria continuidade naquilo que Deus um dia começou? E outra coisa, ele não estava falando num ambiente pacífico, todos os seus amigos tinham sido mortos, então não era só que ele estava sozinho, ele corria risco de morte. Então essa é a minha pergunta, todo dia, será que eu tenho coragem de assumir a minha posição, mesmo que ninguém me apoie, mesmo que ninguém enxergue o que eu estou enxergando, mesmo que eu corra risco de vida, mesmo que eu tiver que fazer tudo que eu tenho que fazer, será que eu tenho coragem de assumir a minha posição? Pessoas que fazem história, assumem a sua posição. Quantos aqui entendem isso? Diga amém. Amém. Nós precisamos assumir a nossa posição. Número 3, 1 Reis 18, 23. Vocês estão comigo hoje, gente? Então vamos mais fundo. 1 Reis 18, 23. Tragam 2 novilhos, escolham eles um corte no pescoço e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, este é Deus. O que você acha disso aqui? Cara, eu acho isso aqui impressionante. Eu não faria isso. Imagina você chega diante de uma nação, a nação está no pé da montanha, eu fui nessa montanha, Monte Carmelo, eu fui lá, eu pisei lá, então dá para você ter ideia, mas bem alto, e o povo todo aqui, e Elias vira e fala o seguinte, faz 2 fogueiras, nessa fogueira, vocês colocam os seus 450 profetas de Baal, e vocês vão ficar orando, para Baal mandar fogo. Eu, em contrapartida, vou montar a minha fogueira aqui, e eu vou orar para Deus de Israel. O Deus que mandar fogo na fogueira, vocês vão servir. O que você acha disso? Uma pergunta simples. Pensa para responder. Você teria coragem mesmo de fazer isso aqui? É um risco. Imagina você chegar. Eu não sei se eu faria nem aqui, com esse povo aqui. Você imagina diante de uma nação. Vai, agora eu vou orar, vai mandar fogo. E fica esperando. Aí a Bíblia vai dizer que eles começam a orar, nada acontece, eles intensificam, nada acontece, eles começam a se bater, se mutilar em forma de adoração, nada acontece. Aí acontece uma coisa, Elias se posiciona, começa a orar a Deus, e o Deus de Israel
manda fogo. Naquele momento, toda a comunidade se prostra diante de Deus e começa a reconhecer que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Agora, qual que é o terceiro padrão de pessoas que fizeram história? Se você está anotando, anote isso. Eles buscaram a Deus, ou busque a Deus. Eles buscaram a Deus. Escute isso que eu vou dizer. É impossível, eu não estou falando que é difícil, eu estou dizendo, é impossível você fazer uma verdadeira história se você não buscar a Deus. Sente, mas houveram pessoas que fizeram história e não buscaram a Deus. Eles fizeram história pelos princípios humanos, pelo padrão humano, ok, pelo padrão humano você consegue construir seu nome, mas pelo padrão celestial, só existe possibilidade de fazer história se você buscar Deus. E eu sei que pode parecer isso muito óbvio, só que preste atenção, muitas vezes nós queremos fazer história, e nós não buscamos Deus na altura. Nós queremos, talvez, o legado da pastora Sara. Quando eu estava ontem lá, e eu nunca vi tanta coroa de flor igual aquilo, eu nunca vi na minha vida. Quanto? 120 coroas. Porque depois foi chegando lá, no cemitério. Aí começaram, eu falei, cara, eu nunca vi aquilo. Eu falei, meu Deus, que história impressionante. Muitas vezes nós queremos esse tipo de história. Nós queremos talvez uma história como Lauren, que também nos deixou. Nós queremos uma história como outras pessoas que vieram antes. Agora a pergunta é, será que nós estamos disponíveis a buscar Deus o tanto que essas pessoas buscaram? Porque nós queremos uma grande história, sem buscar um grande Deus. E o que Elias nos mostra, com a sua atitude de dizer, vamos fazer, o Deus que responder é o Deus de Israel. Sabe por que ele teve essa autoridade? Porque ele já conhecia o Deus que ele servia. Ele já se relacionava com um Deus que poderia mandar fogo, senão ele não teria autoridade de falar o que ele falou. Então o fato dele buscar Deus de forma insana, profunda, é que ele chega no momento de grande autoridade espiritual. Quem quer fazer história aqui na sua vida? Deixa eu ver você. Busque então a Deus. Sente, mas eu não quero fazer história sendo um pastor. Talvez não é o que Deus tem para você, está tudo bem. Deus não tem para mim ser um missionário, ir lá para o Zimbábue. Pode ser, ok, glória a Deus, mas independente do lugar que Deus te deu, seja isso dentro de uma faculdade, seja isso dentro de um hospital, seja isso dentro de uma empresa, seja isso dentro da sua casa, independente, você tem que entender que aquilo é espiritual, e nós precisamos da revelação de Deus todos os dias. É impossível nós construirmos história, se nós não buscarmos o Senhor. Sabe, enquanto eu conversava com as pessoas, uma das coisas, na verdade, a pastora Zoe falou muito sobre isso, que a imagem que marca ela de tudo aquilo que aconteceu, é que todos os dias que ela chegava de manhã, ela via a pastora Sara ajoelhada no mesmo lugar, ao lado da cama, com sua Bíblia aberta orando, todos os dias. Então, é incrível nós olharmos para esse tipo de legado, mas a pergunta é, o quanto nós estamos buscando Deus? Não adianta, gente, presta atenção, Zayn, não adianta você esperar uma grande revelação de Deus, sem um grande comprometimento de relacionamento com Ele. Você não conta os seus segredos mais íntimos para desconhecido. Mas quando você entra num casamento, você começa a se relacionar, você passa por dificuldade, passa por bênção, passa por alegria, passa por tristeza, todas essas coisas vão formatando uma unidade, onde os maiores segredos são revelados. Você quer os maiores segredos de Deus sobre a sua vida? Você quer entender o que Deus tem para você na profundidade? Você quer começar a entender a ótica de Deus? Sabe uma oração que eu faço todo dia ao Senhor? Senhor, me ajude a enxergar como o Senhor enxerga. Me ajude a sentir o que o Senhor sente. Me ajude, Senhor, a viver conforme o Senhor tem para mim. Só que os maiores segredos são para os amigos mais íntimos. Por isso, se nós queremos fazer história, eu e você temos que buscar o Senhor. Quantos aqui concordam, digam amém. Não existe história genuína sem a presença de Deus. E de forma prática, anote isso: relacionamento, oração, Bíblia, jejum. Não tem outra coisa. Oração, Bíblia, jejum, relacionamento, comunidade, essas coisas ao redor do Senhor
é que vão formatar a nossa intimidade com Ele. Quantos aqui entendem, digam amém. Pula comigo para 1 Reis 18, versículo 30. Podemos ir mais fundo aqui? 18, 30. Diz assim: então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se dele. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse eles. E eles o fizeram novamente. Façam pela 3ª vez, ordenou. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Preste atenção nisso aqui. Você concorda comigo que já era uma coisa absurda ele simplesmente acender a fogueira com oração? Vocês concordam ou não? Já é uma coisa assim que você fala: meu Deus. Ele foi além. O bicho era ousado. Olha o que ele faz. Ele pega a fogueira, ele arruma a fogueira, coloca o novilho e ele fala: traz jarra de água. E ele despeja 4 jarras de água. Gente, aquilo que naturalmente já era difícil, eu fico imaginando agora com a lenha molhada. A gente não consegue fazer isso com álcool, maçarico. Você não consegue fazer. Ele, com a oração, ele joga água. Agora, a pergunta é, eu fico me perguntando, o fato dele jogar água era só para dificultar o trabalho de Deus? Não. Eu vou te explicar o porquê ele jogou água. Volta os capítulos comigo e lembra comigo que ele tinha ordenado que não cairia uma só gota de água na terra. E aquilo vai passando muito tempo, a ponto das plantações serem afetadas, porque não tinha água para nada. E o rio mais próximo era muito distante de onde eles estavam. Naquele momento ele vira para a comunidade e ele fala uma coisa importante. Ele fala assim: nós teremos agora a revelação de Deus. Só que ele pede o quê? Jogue água. Por quê? Porque a água naquele momento era o bem mais precioso que eles tinham. E ele estava dizendo: se vocês tiverem coragem de depositar o bem mais precioso neste lugar, Deus então traz o que Ele pode trazer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Em quarto princípio que eu observo, o padrão se repetindo em pessoas que construíram história, é que essas pessoas pagaram um alto preço. Pagaram um alto preço. Eles não tiveram medo. Eles não pouparam esforços para nada, eles pagaram o preço. Então, novamente, responda bem forte: quantos aqui querem construir uma história nessa terra? Diga amém. Amém. Então, o quarto princípio, eu te pergunto: você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a depositar como sacrifício ao Senhor o seu bem mais precioso? Eu quero viver o que Deus tem, eu quero o plano de Deus, eu quero construir a história. Incrível, eu sei que todo mundo vai falar isso aqui. Então eu vou mudar a pergunta. Hoje, nesse momento, se Deus te pedir o seu bem mais precioso, você tem coragem? Deus, ele pode tocar talvez nos seus relacionamentos? Deus pode tocar naquilo que você construiu talvez há décadas e o Senhor fala assim: não é o que mais que eu tenho para você? Deus pode tocar na sua família? Deus pode tocar na sua cidade natal? Deus pode te mudar de região? Deus pode te tirar do trabalho que você sempre quis? Deus pode pedir para você abrir ou fechar a sua empresa? Deus pode tocar no seu bem mais precioso? Deus pode tocar no seu tempo, no seu talento e no seu tesouro? Porque nós só vamos construir história se nós pagarmos o preço por isso. Não queira você construir uma história sem pagar o preço. E eu vou falar uma coisa para você, acredite se você quiser: quanto maior a história que você vai deixar nessa terra, maior o custo por ela. Ah, paguei pouco. Então você vai
construir pouco. Não queira você ser esse tipo de brasileiro que quer pagar pouco, pagar rápido, pagar barato e comer bem. Já viu pessoa assim? Vai no restaurante, quer tudo, quer grande quantidade, quer valor baixo e quer velocidade, quer pagar baixo. Para com essa mentalidade brasileiro. Você quer comer bem, você vai ter que dispor. Você vai ter que dispor de fila, você vai ter que dispor de um alto valor, mas você vai se alimentar bem. É a mesma coisa com a sua história. Quer construir uma grande história? Isso tem a ver com a sua capacidade de pagar o preço. Como que você paga o preço? O quanto você, e eu faço uma pergunta, você está disposto a pagar o preço com a sua vida, por uma história? Porque uma das coisas mais fortes da palavra de Deus é, se você quiser seguir a Cristo, negue-se a si mesmo, abandone sua vida, abandone seu gosto, abandone seu desejo carnal, abandone todas as coisas. Ele chega no jovem rico e fala, doa o seu dinheiro. Não tem a ver de você não ter dinheiro, tem a ver o que ganha o seu coração. Não tem a ver com você ter riquezas ou não ter riquezas, mas tem a ver o que comanda a sua vida. Se você quer a história de Deus, você vai ter que aprender a abrir mão daquilo que controla você. Então todos os dias eu estou falando, Senhor, eu quero fazer história, só que cuidado com essa oração, porque essa oração pode custar muito. Nesse caso de Elias, custou 4 jarras de água, daquilo que era o bem mais precioso naquele momento, que era água. E ele então coloca no altar do Senhor dizendo, eu estou disposto a pagar o preço que for necessário para viver a história de Cristo na minha vida. Quantos aqui concordam com isso? Recebe, diga amém, aplauda ao Senhor Jesus bem forte. Pague o preço. Para você pagar o preço, preste atenção nisso, você vai ter que tomar decisões difíceis. Você vai ter que fazer escolhas. Quantos aqui querem construir história? Você vai ter que fazer escolha. É A ou B, não tem como você ter os dois. Você vai ter que tomar decisões difíceis. Preste atenção, se você quer fazer história, mudanças são inevitáveis. Esquece você fazer história vivendo do jeito que você está vivendo até o final do seu dia. Impossível. Você vai precisar de mudança. Se você quer fazer história, é necessário você fazer um investimento. Se você quiser fazer história, é necessário paciência. Por quê? Porque para fazermos história, tem a ver com pagar o preço. Quinto e último, e eu quero encerrar. 1 Reis 19, pula comigo. Versículo 2. Agora eu preciso da sua atenção, tá? Porque isso aqui é um ponto muito chave e profundo. Vocês estão comigo aqui hoje, gente? Então vamos. Vocês estão muito quietos hoje. 1 Reis 19, versículo 2. Olha o que a Bíblia diz. Só para trazer um contexto, tá? Ele vai para o Monte Carmelo, enfrenta, adivinha, Deus manda fogo, o povo se rende, os profetas de Baal são mortos, e começa essa guerra, mas Deus começa a ser exaltado. A história já tinha começado a ser feita. Você concorda comigo? A história de Elias, se parasse ali, já tinha sido feito muita coisa, sim ou não? Então preste atenção nisso aqui, olha o que acontece. 1 Reis 19, 2. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo o vigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com você aquilo que você fez com os profetas. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo, entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Eu já tive bastante, Senhor, tira agora a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Olha o que acontece aqui, e depois de ele ter feito alguma coisa, existe uma perseguição, porque adivinha comigo, olha aqui para mim, se você se atrever a fazer história, você vai ter perseguição, vai ter gente que vai se levantar contra você de tudo quanto é tipo, você tem que estar disposto, e aí vem aquela perseguição, ele vaza, porque ele era ser humano, ele tinha medo, e ele senta embaixo de uma árvore e ele fala, Senhor, pode me matar Senhor, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu quero morrer Senhor, eles vão me pegar, é melhor morrer agora do que morrer com eles. Naquele momento então, pula comigo para versículo 5, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma.
Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a um lugar chamado Monte Horebe, ou Monte de Deus. Ali entrou numa caverna, passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? No momento de perseguição, de medo, primeira coisa, você percebe, Deus o alimenta de forma sobrenatural. Isso se chama paz do Senhor, que excede todo entendimento. Quando você escolhe fazer história, o Senhor vai ser o seu sustento. Mesmo que de forma natural você não tenha, o Senhor vai ser o seu sustento, e Ele mantém aquilo que Ele tem para você. Ele levanta 40 dias, 40 noites andando. Ele chega no lugar chamado Monte Horebe. Diga isso bem forte: Monte Horebe. Segura aqui. E naquele lugar Deus fala: o que você está fazendo aqui? O que você veio caçar aqui, Elias? Não era o seu lugar, mas ele estava naquele lugar. Deus o alimentou, Deus tirou o medo dele, fez de forma sobrenatural ele continuar a caminhada por 40 dias e 40 noites. Agora, aqui entra uma coisa importante. Ele chega num lugar chamado Monte Horebe. O que foi o Monte Horebe? Monte Horebe, para o seu contexto, aconteceram poucas coisas nesse monte. Só que assim, olha o nível das coisas que aconteceram nesse lugar. Número 1, Monte Horebe é o monte onde a sarça de Deus falou com Moisés. É o mesmo monte. Segunda coisa que acontece no Monte Horebe, é o lugar onde Moisés sobe e recebe os 10 mandamentos do Senhor. Terceira coisa que acontece no Monte Horebe, depois de Moisés ter quebrado as tábuas, é o lugar onde Moisés sobe de novo e Deus se revela a Moisés. Quarta coisa que acontece no Monte Horebe, é o lugar onde Elias se encontra desesperado no final da sua história. E ele fala: Senhor, eu quero morrer. Naquele lugar, Deus se revela a Elias. Preste atenção nisso aqui agora. Naquele momento, Deus começa a trazer manifestações, vento, terremoto, e Deus fala: eu não estava ali. E com vento suave, o Senhor começa a falar com Elias. E naquele lugar, agora, isso aqui é importante, Deus, ele vira, eu não vou ler toda a história, mas Deus chega nele e diz: eu tenho para você, presta atenção, você acha que chegou o final da sua história, você acha que você fez o que você tinha que fazer, só que ele vira e ele diz: eu estou trazendo para você que não, na verdade eu tenho ainda para você 3 funções na sua história, 3 revelações da sua história. Quais foram as revelações, os pedidos de Deus nessa reta final? Olha isso aqui. Número 1, você precisa ungir Hazael como rei da Síria. Síria é a nação ao lado, vizinha. Em nenhum momento da Bíblia, Deus pediu para um profeta ungir um rei de outra nação a não ser Israel. E ele fala: Elias, levante-se, coma, se alimente, se recupere, você ainda tem uma história. Vai e unge Hazael como rei da Síria. Por quê, gente? Porque Hazael iria se levantar como uma grande resistência a Israel, a Acabe e Jezabel. Ou seja, número 1, Deus falou: no final de sua história, eu quero te usar para trazer correção ao meu povo. Eu quero que você traga correção, você vai corrigir esse povo, porque eles me desobedeceram. Segundo papel seu, Elias, você vai ungir Jeú como rei de Israel. E Israel vai ter um rei que me teme. Jeú se levanta então para trazer ordem, fazer a junção das nações, e ele vai então reinar por muito tempo. Por mais que Jeú no final da vida dê um deslize com o Senhor, mas basicamente Deus levanta. Por quê? Número 1, Deus falou: você vai trazer correção para a minha nação. Número 2, a sua história, você através de Jeú vai trazer direção. Você vai direcionar o povo para onde eles precisam ir. Está claro até aqui? Preste atenção nisso. Número 3, você vai ungir, Elias, Eliseu como seu sucessor. Levante um jovem, treine esse jovem, e você vai levantar ele como seu sucessor. Eliseu então serve Elias durante toda a sua vida, como um escudeiro, dizendo: eu não saio do seu lado, e quando você for assunto ao céu, eu quero estar embaixo para pegar o seu manto.
Eu quero receber da porção dobrada, da unção e da história que você construiu até agora. E Eliseu fica na cola: eu não saio do lado enquanto você não me entregar aquilo que Deus tem. Em outras palavras, Eliseu chega para Elias e diz assim: eu quero assumir a história que um dia você começou, eu quero o seu manto. E aí Deus fala assim: por isso, Elias, você não pode morrer ainda, porque existe algo nessa reta final que você precisa fazer: trazer correção através de Azael, trazer direção através de Jeú, e trazer sucessão através de Eliseu. Porque a história que um dia eu comecei em você não pode parar em você. Sabe, quando eu olho para isso, eu percebo uma coisa: quinto padrão importante para nós construirmos uma história. Eu e você precisamos mudar a nossa perspectiva. Diga assim comigo, bem forte: eu preciso mudar a minha perspectiva. E que perspectiva é essa, gente? A perspectiva é que o momento que Elias estava no seu pior momento pedindo a morte, Deus falou: Elias, é porque você não entendeu ainda, que a história que eu tenho para fazer em você não tem a ver com você, tem a ver com o impacto que você vai gerar na vida das pessoas que estão à sua volta. Sabe o que eu tenho observado? Pessoas que fazem a diferença nessa terra são pessoas que entenderam que não tem nada a ver com ela, mas tem a ver com o que Deus, através dela, faz na vida de outras pessoas. Você então, Elias, vai doar a sua vida, você vai construir história, você vai ser lembrado, você vai ser assunto ao céu, porque você vai dedicar a sua vida para fazer a diferença por onde você passar e na vida das pessoas que você passar. Zion, preste atenção nisso aqui. Você quer fazer história na sua vida? Aprenda esse princípio. Não tem nada a ver com você, não tem a ver comigo. O reino de Deus, ele é de ponta cabeça. O maior é o que serve. E nós temos que entender que se queremos construir história, temos que doar a nossa vida pelo Senhor e pelas pessoas. A nossa vida em função. É só desse jeito que você faz história. Ninguém faz história sendo egoísta. Ninguém faz história querendo construir o seu nome. Ninguém faz história desse jeito. Você só pode impressionar, mas a influência não vem pelo impressionamento, pela impressão, melhor dizendo. A influência vem pela dedicação de cada pessoa todos os dias. Sabe o que eu quero encerrar com você dizendo? O que mais me impressiona na sucessão é que Elias fica com Eliseu treinando. Agora eu vou te dar um dado. Você sabia que a pessoa que mais fez milagres em toda a Bíblia, comprovado pela Bíblia, é Jesus? E a segunda pessoa que mais operou milagres em toda a Bíblia, Eliseu. Não foi Elias. Porque a história que Elias começou foi multiplicado através das gerações que estavam vindo atrás. Eu quero encerrar então honrando a pastora Sara, porque o manto foi deixado. Acabamos de receber uma mensagem do pastor Judá Bertelli, onde ele via que quando ele via a pastora Sara sendo assunta ao céu, e o manto que estava sobre a pastora Sara, de autoridade, de palavra, de sobrenatural, estava caindo agora sobre as próximas gerações. Sabe, o que eu quero dizer para você é: nós fazemos história quando nós mudamos a nossa perspectiva. E a nossa perspectiva tem que ser mudada. Eu não vivo a minha vida nessa terra para a minha própria vida, mas a minha vida só tem valor se eu cumprir aquilo que Deus tem para cumprir através da minha vida, na vida de outras pessoas. Quem concorda com isso, diga amém e aplauda ao Senhor Jesus bem forte.